eu ainda vou te dar o meu nome. Aí você tem o nome de Cristo, o corpo de Cristo, a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, em quem você está se tornando. Aí ele fala, não, eu vou te dar o meu nome, você vai ser o meu corpo, eu vou te dar o meu espírito, você vai se unir comigo, vamos ser um. Eu vou colocar em você a minha mente, vou colocar em você as minhas vestes. E eu vou te dar a minha linguagem. E você começa então a orar em línguas, para que você comece a substituir a mente corrompida, a mente com os valores errados da terra, a mente que recebeu tantos códigos e informações fora do reino. E através do Espírito Santo, você vai se tornando como Ele é. Porque o propósito de Deus é que você tenha Jesus, o último Adão. Aleluia. Ele vai encontrar em você o último Adão, não o primeiro. Ele quer encontrar em você a identidade do último Adão. Assim como Jesus, ele entrou nas regiões inferiores, e Efésios 4 fala que ele trouxe cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele foi lá e libertou. Ele trouxe os salvos do Antigo Testamento. Ele estava ali resgatando. E nesse caminho, quando ele estava indo para o céu, ele para, porque ele escutou uma mulher chorando. Na porta do túmulo. Maria. Você é o jardineiro? Você pegou o corpo dele? Não, não me toques, Maria. Eu preciso me apresentar para o meu pai. Vai dizer a Pedro e a meus irmãos que eu os encontro na Galileia. Ele estava subindo, irmãos, Jesus é demais. Ele estava subindo. Eu fico imaginando esse texto, quando eu medito nesse texto. Estava ali Daniel, Davi, Jeremias. Os homens, mulheres, salvos do Antigo Testamento, subindo para se apresentar ao Senhor. E ele escuta uma mulher chorando. Jesus, ele é um Deus pessoal. Ele é o seu Deus. Você não precisa da aprovação dos homens, você tem a aprovação dele. Você não precisa ser algo que ele não te projetou para ser. Seja simples e humilde de coração. Seja uma pessoa curada, tendo a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o coração de Jesus, tendo a identidade de Jesus, amando as pessoas, servindo as pessoas. Jesus nunca fez um milagre para ele. Ele viveu, e a gente deve ter nele o nosso exemplo. Ele disse para nós assim: tome a sua cruz e venha após mim, se você quiser me seguir. Sabe, irmãos, quando Jesus fala sobre a cruz, ele está falando algo assim para que nós pudéssemos entender que nesse processo que ele viveu, é o processo que vamos passar. Nós vamos, irmãos, cruz é um lugar de solidão. Ninguém é crucificado com você, você se coloca. E às vezes parece que até Deus nos abandonou, como foi com ele. Deus, onde está o Senhor? E você está passando pela cruz, porque você está passando por um batismo. Você precisa passar por esse momento, para que você possa entrar no lugar celestial. Jesus precisou morrer por nós, para que ele pudesse entrar nas regiões mais profundas da terra. É necessário que você morra, e muitas vezes, irmãos, morrer não é fácil. Às vezes um momento de solidão, você pergunta assim: cadê meu marido, cadê minha esposa, cadê o pastor, cadê meu líder, cadê o discipulador, cadê minha família, cadê? Não, e o Senhor está falando: não, você tem que passar por isso, você tem que vencer, eu quero te dar autoridade, você tem que passar por isso sozinho. Eu quero estar com você, eu quero que você vença, eu quero que você vença.
o maior de todos os inimigos, que é a morte. Talvez você veio para cá achando que era a escola do clamor que ia resolver o seu problema, que os pastores aqui que vão resolver. Não, meu irmão, é Jesus que vai te resolver, mas Ele vai te levar para você passar pelas etapas que precisam ser passadas, as experiências que você precisa ter com Ele, as experiências que você precisa ter para você receber um novo batismo. A palavra diz em Filipenses 2 que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas depois que Ele passou, Paulo escreve que Deus lhe deu o nome acima de todo nome. Veja, Ele precisou passar pelo processo de morte para receber a identidade. E às vezes estamos passando por um processo, mas a nossa mente é natural. E Deus está querendo te batizar, te dar uma nova identidade. Ele está querendo que você vença uma determinada etapa para te dar autoridade para ir no lugar mais profundo, para libertar pessoas que estão presas. Porque você passou por uma etapa, você vai em um lugar. Você consegue pregar até um lugar. Mas para você ir no lugar mais profundo, você precisa de passar por outras etapas. Estão entendendo? Jesus passou pelo deserto, viveu o seu tempo messiânico profético, mas Ele precisava passar pela cruz, para Ele viver agora e ser quem Ele é para nós. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o caminho, a verdade e a vida. Pelo seu sangue, Ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. O autor de Hebreus escreve isso, e ele fala, olha, você pode ir no Santo dos Santos hoje. O sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, para entrarmos com intrepidez até o Santo dos Santos. Ele abriu o caminho, para você ir lá, para você entrar no lugar mais profundo. Você pode entrar no lugar mais profundo. Deus está te preparando para ir no lugar mais profundo. Ele parou tudo na sua vida para esse tempo aqui renovar a sua mitra, renovar a sua maneira de pensar. Ele abriu seus olhos espirituais. Ele está, porque você vai voltar, às vezes sua cidade é pequena, às vezes a sua igreja é pequena, você não pode, não é questão de igreja pequena, igreja grande, não é questão de ministério, não é questão disso, irmãos, é questão da nossa mentalidade, porque nós somos um povo só. Não existe igreja pequena se nós somos um. Existe mente pequena. Nós somos um povo. Nós somos os filhos de Deus. E lá naquele lugar é que o Espírito de Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, para você colocar os cativos que estão ali, sedentos, para sair em liberdade dos cativeiros das trevas. O reino das trevas, Babilônia. Você estuda Apocalipse 18, você vê ali o desenho da cidade de Babilônia. Babilônia tem 3 agentes: Satanás, o pecado e a morte. Os 3 agentes de Babilônia, da cidade das trevas. Uma cidade é um lugar aonde, composto por vários lugares, em uma mesma região. Os cativeiros de uma cidade. Satanás e seus demônios, eles são organizados. Tem pessoas presas, por exemplo, em um lugar que são os vícios, a pornografia, a avareza ao dinheiro, a vaidade, o orgulho. Pessoas que estão presas nos lugares celestiais das trevas. Através do pecado, e o diabo vem com as tentações, para que o pecado, ele possa abrir legalidade para a ação desses demônios na vida da pessoa. Da mesma maneira que o reino de Deus, ele tem Jesus, a santidade e a vida, como os elementos da Nova Jerusalém.
A santidade passa a ser o nosso novo estilo de vida. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. E somos portadores da vida eterna. Então, há um embate do reino da morte, do reino das trevas, com o reino de Deus, o reino da vida. Pessoas presas no cativeiro da morte, é de lá que Jesus quer libertar os cativos. Ele precisa de pessoas que têm uma mentalidade transformada. Porque uma pessoa cativa, ela não pode libertar outro. Imagine, você preso no cativeiro, a pessoa presa numa penitenciária, numa cela. Aí ela vira para o outro preso e fala: a partir de hoje você está em liberdade. Ele não tem o quê? Autoridade. Porque ele está em igual condição. Então, Jesus veio para te libertar dos seus cativeiros. Não somente isso. Para te fazer autoridade para libertar outros. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma igreja doente, com a mente doente, pessoas que não se relacionam com Deus. Eu vi uma pesquisa agora, 80% da igreja não é dizimista, fiel ao Senhor. 80% de várias igrejas. Eu falei, não, eu fiquei em crise. E sabe quantas vezes você escuta sobre dízimo e oferta num culto? Toda vez que você vai no culto, fala de dízimo e oferta. Sim ou não? Mas por que as pessoas não conseguem ser dizimistas e ofertantes? Porque estão presas. Estão presas no cativeiro do engano. Quando a pessoa ela fica presa no cativeiro, ela não consegue prosperar, colocar outros, não estou falando de prosperidade financeira, prosperar na vida de Deus, o crescimento da vida de Jesus, o crescimento no reino, o crescimento da santidade, o crescimento da glória, o crescimento da presença, o crescimento do Espírito, da unção, da visão. Agora Deus está mudando a sua mentalidade, sua maneira de pensar, de ver, transformando os seus valores, fazendo de você a imagem de Jesus, aleluia, para você ser um instrumento dele, dando uma mentalidade, pessoas maduras no reino. Ele vai casar com uma noiva, não com uma criança. Uma noiva adornada, madura, que tem responsabilidade para assumir uma aliança, que tem responsabilidade com o reino, que é capaz de gerar filhos. Uma noiva. Aleluia. Nós somos um desenho espiritual poderoso. Quando Deus, vamos lá em Efésios 2 para você ver algo. Quando Paulo escreve aqui, Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, que sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui agora, Paulo está trazendo uma visão muito poderosa sobre a unidade dos gentios com os judeus, e ele fala da questão do edifício, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja, com uma nova mentalidade, quando ele fala de fundamento, ele fala das bases do pensamento, das revelações dos apóstolos. Qual o fundamento apostólico? Primeiro, Jesus é o único caminho. É aquilo que é comum para todos nós. O fundamento apostólico não muda. A Santa Ceia, o batismo nas águas, aleluia, a adoração, a santidade, fazem parte do sacerdócio universal dos cristãos. É o que é comum para todos nós. Oração, isso não muda. Não muda com o tempo. Não muda pelo tamanho da sua igreja. Não muda pela sua idade. Não muda pelo tempo que você é cristão ou não. Não muda pelos seus conhecimentos. Não muda. Jesus é a base, é o fundamento de tudo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não muda. Esse é o fundamento. O fundamento apostólico está relacionado a uma mentalidade que vai pensar de acordo com os princípios eternos de Deus, que não mudam. O princípio da aliança, o princípio da autoridade, o princípio da semeadura, o princípio da obediência, o princípio do amor, o princípio do perdão. Os princípios fazem parte do fundamento apostólico. Aquilo que não muda. Então eu sou edificado, a minha maneira de pensar, de acordo com os princípios do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Agora existe o fundamento profético, que é o mover espiritual, é o mover do Espírito Santo, relacionado a cada pessoa especificamente. Deus, ele tem um desenho espiritual para mim, para você, que é diferente. O mover profético, o mover do Espírito. Quando nós temos o entendimento dos desenhos espirituais, o fundamento apostólico é a base para a igreja edificar e viver em santidade e adoração a Deus. Isso não muda. Paulo estava dizendo, se você edifica uma obra, uma igreja, um povo, bem ajustado nos fundamentos apostólicos, e debaixo de uma revelação profética, porque a revelação profética, ela é aquilo que o Espírito Santo está relacionado ao que o Espírito de Deus está fazendo hoje na terra. O religioso vive do que Deus fez, mas quem está debaixo do mover profético está vivendo aquilo que o Espírito está fazendo hoje. E ele traz então uma visão. Olha, existe uma base apostólica, um desenho apostólico, e os apóstolos, eles são levantados com uma capacidade de trazer os desenhos do céu. Ele traz a revelação do céu. Mas os profetas identificam a forma como aquele projeto está sendo edificado. Um traz o projeto, outro é a execução. Um traz o desenho, e o outro a forma como deve ser feito. O que precisa ser feito. Por que não está, a construção não está sendo edificada numa velocidade como deveria? Então você precisa conhecer os desenhos, os modelos, entender o funcionamento no mundo espiritual, os mistérios do reino, segundo a revelação apostólica. Para você, pelo Espírito Santo, edificar debaixo de um mover profético. Quando Paulo fala, se você, ele está dizendo, verso 20, edificados, estão comigo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos